Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, eu vou compartilhar a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, a você. Eu estou ministrando os milagres de Cristo Jesus nos evangelhos e, em primeiro lugar, especificamente, os milagres de Cristo Jesus, o Messias, no evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Você vai ouvir agora o quinto milagre. Nunca perca a esperança. Se sente pronto para o mergulho no evangelho que escreveu Lucas? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Esse é um momento muito importante. Faça desse momento um marco histórico. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Kyrios, Senhor, Senhor, se quiseres, telo, podes, donamai, purificar-me, catarizo-me. Lucas 5,12. E ele cai ecterno, estendendo a mão, cheir, tocou-lhe a pipomai, dizendo: Quero, telos, fica limpo, catarizo. E ao mesmo tempo, em teos, no instante, lhes desapareceu a pechomai, a lepra. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai. Disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação catarismos, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vai ouvir. Nunca perca a esperança. O quinto milagre de Cristo Jesus, manifestado, registrado no Evangelho que escreveu Lucas, o doutor. O texto em apreço é registrado pelos 3 evangelhos sinóticos. Trata-se de uma das curas mais esplêndidas de Cristo Jesus. O tempo e o lugar são indefinidos. Aqui encontramos um problema humanamente insolúvel, uma causa perdida.
Um homem tomado de lepra é curado. Esse milagre nos ensina que você jamais deve perder a esperança. Por maior que seja seu problema, por mais grave que seja a circunstância, por mais tenebroso que seja seus sentimentos, Cristo Jesus, o Messias, pode reverter a situação. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Pense mentalmente nessa verdade. Essa passagem apresenta vários significados. Se sente pronto para a jornada de milagres no Evangelho de Lucas? Ouça agora, o doente. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Lucas 5,12. A palavra lepra vem de lepros, do verbo lepein, que significa descascar. Um leproso é alguém com a pele descascando. Naquela época, a lepra abrangia alergias de pele em geral, das quais os rabinos tinham relacionado 72, tanto de curáveis quanto incuráveis. A palavra lepra, a palavra grega lepra, era usada para uma verdade de doenças similares. Algumas delas eram contagiosas, degenerativas e mortais. A lepra descrita no texto em apreço era deste tipo: uma doença insidiosa, repulsiva, lenta, progressiva, grave e incurável. Ela transformava o enfermo numa carcaça repulsiva. O leproso era considerado um morto-vivo. A cura da lepra era considerada como uma ressurreição. Só Deus podia curar um leproso. Está em registro de segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 7. A lepra era a pior enfermidade do mundo. A lepra era um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Os rabinos consideravam a lepra um castigo de Deus. Ela foi infligida por Deus para punir rebelião, caso de Miriam, mentira, caso de Geazi, e orgulho, Uzias. Está na Bíblia. A Bíblia diz, eu acredito. A lepra é a mais profunda que a pele. A lepra não era apenas uma doença dermatológica. Ela não ataca meramente a pele, mas o sangue, a carne e os ossos, até o paciente começar a perder as extremidades do corpo. Semelhantemente, o pecado não é algo superficial. Ele procede do coração e contamina todo o corpo. O homem está em estado de depravação total, ou seja, todos os sentidos e faculdades foram afetados pelo pecado. O pecado atinge a mente, o coração e a vontade. Ela
atinge os pensamentos. O pecado, atinge os pensamentos, as palavras, os desejos, a consciência e a alma. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A lepra separa. O impacto social da lepra era ainda maior do que seus problemas físicos. Além do sofrimento infligido por tal doença, a pessoa deveria ficar isolada da comunidade. A lepra afligia física e moralmente, pois os leprosos tinham de enfrentar a separação de seus queridos e o isolamento da sociedade. O leproso precisava ser isolado, separado da família e da comunidade. Ele não poderia frequentar o templo nem a sinagoga. Precisava viver numa caverna ou numa colônia de leprosos. Todo o contato humano era proibido. Assim é o pecado. Ele separa o homem de Deus, do próximo, ódio, mágoas, ressentimentos e de si mesmo, complexos, culpas e achada autoestima. Quero que se lembre disso. A lepra insensibiliza. Há dois tipos de lepras que havia no período do Novo Testamento. Primeira, a lepra nodular ou tubercular. Esse tipo de lepra começa com dores nas juntas e com nódulos avermelhados e escuros na pele. A pele torna-se rugosa e as cartilagens começam a necrosar. Os pés e as mãos ficam ulcerados e o corpo deformado. Segunda, a lepra anestésica. Esse tipo de lepra afeta as extremidades nervosas. A área afetada perdia completamente a sensibilidade. O paciente só descobria que estava doente quando sofria uma queimadura e não sentia dores. Com o avanço da doença, as cartilagens iam sendo necrossadas e o paciente perdia os dedos das mãos e dos pés. A lepra atinge as células nervosas e deixa o doente insensível. De forma semelhante, o pecado anestesia, calcifica o coração, cauteriza a consciência e mortifica a alma. Com a lepra, o pecado é progressivo. Um abismo chama outro abismo. É como um sapo num caldeirão de água. Levado ao fogo, o sapo vai se adaptando à temperatura da água e acaba morrendo queimado. Ouça agora, a lepra deixa marcas. A lepra degenera, deforma, deixa terríveis marcas e cicatrizes. Quando a lepra atinge o seu último estágio, o doente começa a perder os dedos, o nariz, os lábios e as orelhas. A lepra atinge os olhos, os ouvidos, os sentidos. O pecado deixa marcas no corpo, doenças, na alma, culpa, medo, na família, divórcio, violência. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A lepra contamina. A lepra é contagiosa. Ela se espalha. O leproso precisava ser isolado, do contrário, ele transmitiria a doença para outras pessoas. O pecado é como a lepra.
é contagioso. Fique atento. A lepra deixa a pessoa impura. A lepra era uma doença física e social. Ela deixava o doente impuro. O leproso era banido do lar, da cidade, do templo, da sinagoga, do culto. Ele deveria carregar um sino no pescoço e gritar sempre que alguém se aproximasse: imundo, imundo, imundo. Os 10 leprosos, curados por Cristo Jesus, gritaram de longe pedindo ajuda. Relato de Lucas 17:13. Eles não ousaram se aproximar dele. O pecado deixa o homem impuro. A nossa justiça aos olhos de Deus não passa de trapo de imundícia. Nós somos como imundo, diz o profeta Isaías. A Bíblia diz, eu acredito. A lepra mata. A lepra era uma doença que ia deformando e destruindo as pessoas aos poucos. Elas iam perdendo os membros do corpo, ficando chagadas, mal cheirosas e acabavam morrendo na total solidão. Um leproso era como um morto-vivo. O pecado mata. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo São Paulo em Romanos 6:23. O pecado é o pior de todos os males. Ele é pior do que a lepra, o pecado. A lepra só atinge alguns, o pecado atinge a todos. A lepra só destrói o corpo, o pecado destrói o corpo e ainda mais a alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado separa de Deus no tempo e na eternidade. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A lepra era a doença mais temida daquele tempo. Em Israel, várias doenças de pele eram classificadas como lepra, inclusive aquilo que chamamos hoje de hanseníase. Os infectados pela lepra eram isolados e ficavam de quarentena. As pessoas com lepra eram consideradas mortas. A lepra tinha implicações sociais e religiosas. O leproso devia usar roupas esfarrapadas e viver fora do acampamento, e quando chegasse perto dos outros, deveria gritar: imundo, imundo. Esse isolamento rebaixava o infeliz sofredor à desclassificação social. Viverá separado fora do acampamento, disse Levítico, capítulo 13, versículo 46. Fica atento nas palavras da palavra de Deus, a Bíblia. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: Kyrios, Kyrios, Senhor, Senhor, se quiseres, telo, podes dinamai catarizo-me, purificar-me. Lucas 5,12. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus, o Messias, estava numa das cidades da Galileia quando um homem coberto de lepra, no estágio mais avançado de sua doença, sai do leprosário, rompe o isolamento e se aproxima de Cristo Jesus. Seu caso era perdido, sua doença já havia tomado todo o seu corpo.
Só o evangelista e doutor Lucas traz a informação do estado adiantado de sua doença. O homem estava chagado, com a pele necrossada, cheirando mal. Era uma carcaça humana, uma ferida aberta e mal cheirosa. A expressão pleres, cheio de lepra, que pode ser traduzido por coberto de lepra de alto a baixo, é um termo técnico da medicina. A lepra havia atingido o último estágio, completamente sem esperança. O infeliz estava entregue à morte. A lepra era uma doença temida e horrível. A lepra desfigurava e era fatal. A lepra é um símbolo do pecado. Insensibiliza e deixa marcas. A lepra é contagiosa. A lepra é devastadora, mal cheirosa e letal. Os efeitos psicológicos da lepra eram tão sérios quanto a devastação física. Você sabia? Esse homem leproso não vem motivado pela soberba ou altivez. Ele se prostra com o rosto em terra. Esse homem leproso sabe que nada merece e, portanto, carece de misericórdia. O homem leproso não faz exigências, antes suplica com humildade. Esse homem leproso sabe que não está diante de um homem comum, mas reconhece que Cristo Jesus é o Senhor. Mesmo se sujeitando à sua soberana vontade, confessa a sua plena confiança no poder de Cristo Jesus, o Senhor, para curá-lo de sua enfermidade. O homem não pede cura, mas purificação. A lepra era uma enfermidade imunda, contaminava. Ser curado significa ser purificado. Catarizo-me. Quero que se lembre disso. Ouça agora o médico. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Telo, catarizo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, enteos, lhe desapareceu a pechomai, a lepra. Lucas 5,13. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente e fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. Cristo Jesus não expulsa aquele homem por ser impuro. Cristo Jesus, o Messias, não pega em pedras para exortá-lo por causa de sua doença contagiosa. Cristo Jesus não apenas se dispõe a curá-lo, não apenas ordena a sua cura, mas estende a mão para tocá-lo. As mãos de Cristo Jesus se abriram para o homem, que todos ficaram horrorizados. Cristo Jesus, o Messias, não apenas tocou o leproso, mas o abraçou firmemente com as mãos, pois a palavra traduzida por tocar, apitomai, aqui significa cingir, envolver e abraçar. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O puro Cristo Jesus
toca o impuro, sem ficar contaminado pela impureza. O puro Cristo Jesus torna o impuro puro e reveste uma situação humanamente irremediável. A cura não foi a crediário, em doses homeopáticas, mas instantânea, imediata e eficaz. A pele do homem foi completamente regenerada. Sua carne ficou sã, suas cartilagens carcomidas pela doença retornaram ao estado original. Tudo se fez novo no corpo daquele homem já sentenciado à morte. É assim que Cristo Jesus faz, com toque milagroso. Cristo Jesus, o Redentor, abraçou a humanidade impura ao inserir-se completamente nela. É o que faz agora mesmo. Ele, Cristo Jesus, o Messias, não somente toca nossas impurezas pecaminosas com a ponta dos dedos, mas envolve os impuros com o braço de sua compaixão. Fique de olho em Cristo Jesus. Ouça agora a cura. E ele, estendendo ecteino, acheir a mão, apitomai autos, tocou-lhe, dizendo, epo, telo, catarizo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, em Teós, desapareceu a lepra. Lucas 5,13. Um toque generoso, o toque de Cristo Jesus, o Messias, quebrou o sistema judaico em um lugar decisivo, porque o puro não ficou impuro. Entretanto, o puro purificou o impuro. Segundo a lei, quem tocasse em um leproso ficava impuro, mas, em vez de Cristo Jesus, o Messias, ficar impuro ao tocar o leproso, foi o leproso que ficou limpo. A imundícia do leproso não pode contaminar o Filho de Deus, Cristo Jesus, mas a virtude curadora do Messias, o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, removeu todo o mal do leproso. Quero que se lembre disso. Um toque generoso, o toque de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quebrou o sistema judaico em lugar decisivo, porque o puro não ficou impuro. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus operou nesse homem duas curas distintas. A primeira foi a cura emocional, mental. Quando Cristo Jesus, o Messias, o tocou, estava mostrando àquele homem mal cheiroso que ele tinha valor e dignidade. Eu fico imaginando, já havia tempo que aquele homem não sabia o que era um toque, um aperto de mão, um abraço. Todos fugiam dele horrorizados. Se ele ousasse sair do leprosário, do isolamento, as pessoas pegavam em pedras para apedrejá-lo. Se teimassem sair do leprosário, era chamado de maldito.
Mas, embora seu corpo fosse um espetáculo horrendo, uma chaga aberta, uma carcaça mal cheirosa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, o Messias, o tocou para curar suas emoções, sua mente, sua alma e restaurar sua dignidade e seu valor. O evangelista Marcos nos informa que Cristo Jesus teve compaixão dele. Marcos 1,41. Cristo Jesus tem poder e compaixão. Poder sem compaixão é tirania. Compaixão sem poder é fraqueza. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem compaixão e poder. Quero que se lembre disso. A segunda cura foi física. A lepra era uma doença incurável e com forte componente de segregação. Um leproso não podia viver com a família nem no meio da sociedade. O leproso estava sentenciado à morte. Seu corpo ia apodrecendo lentamente. Aquele homem era um aborto vivo. A despeito do seu estado trágico, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, o curou imediatamente, totalmente e definitivamente. Quero que se lembre disso. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. As curas produzidas pelo Messias, Cristo Jesus, eram completas e instantâneas. O paralítico começa a caminhar imediatamente carregando seu leito. A sogra de Pedro não teve de esperar até o dia seguinte para ser curada de sua febre. A mão mirrada é restaurada de uma vez. O endemoniado selvagem, um momento antes, de uma vez fica completamente são. O mesmo vale para a mulher que tocou a roupa de Cristo Jesus. Até mesmo a filha falecida de Jairo, um líder da sinagoga, é restaurada à vida num instante, a tal ponto que se levanta e lhe dão de comer. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente, muitos benefícios advirão. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. Ouça agora o testemunho. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece ali pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Lucas 5,14. A cura operada pelo Messias, Cristo Jesus, foi plenamente eficaz, mas o homem curado precisava ir ao sacerdote, a autoridade sanitária que dava o diagnóstico da doença e autorizava o indivíduo curado a retornar ao convívio social. A obra de Cristo Jesus em nós não é apenas uma experiência subjetiva, pode ser verificada e atestada objetivamente. O homem curado devia oferecer o sacrifício determinado por Moisés para servir de testemunho ao povo. Esse homem não precisaria mais esgueirar-se nas sombras, com medo de ser apedrejado. Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
o devolveu não apenas à sanidade física, mas ao convívio de sua família, de sua sinagoga e da sociedade. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Eu continuo imaginando o impacto, porém, o que se dizia a respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Asteneia, Lucas 5,15. O homem curado não apenas foi ao sacerdote, mas proclamou a todos sobre esse grande prodígio, e não obstante ter sido advertido por Cristo Jesus a não contar nada a ninguém, registrado em Marcos 1, 44 e 45. O resultado foi que a fama do Messias, Cristo Jesus, se tornou ainda mais notória. Como consequência, grandes multidões fluíam aos borbotões para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Eu fico pensando, é curioso que Cristo Jesus tenha ordenado ao homem calar-se, e ele proclamou, enquanto Cristo Jesus nos ordena a falar do Evangelho e alguns se calam. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ouça agora o retiro. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. A Bíblia diz, eu acredito. Diante da grande mobilização das multidões para receberem cura das mãos de Cristo Jesus, ele deixou os lugares públicos e retirou-se para lugares solitários a fim de orar. Cristo Jesus dava mais importância à oração do que ao sucesso no ministério. Cristo Jesus preferia a intimidade com o Pai aos holofotes da fama. Cristo Jesus, o Messias, tinha mais deleite na presença do Pai do que no frenesi das multidões. Quero te dizer algo muito importante. Ouça o que tenho a comunicar. Você se torna escravo do trabalho e, por consequência, escravo deste mundo quando não ora, quando não tem intimidade com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, quando não tem horas de solidão com Deus, quando não leva uma vida de oração como Cristo Jesus levou. Unicamente na oração você vai se destacar diante deste mundo, elevando-se acima do seu miserável eu, orgulho. Unicamente na oração você tem a Deus. Já orou hoje? Você tem hábitos de orar? Já entregou sua alma para Cristo Jesus hoje, para Ele salvar a sua alma, dar a você a vida eterna? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Venha, venha velozmente para Cristo Jesus. Ele é a única esperança. Ele salva. Ele, Cristo Jesus, é a única solução para a sua alma, para a sua vida. Gostou do resultado?
coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão.